Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz, diretamente dos estúdios da ECD Ambiental, dando as boas-vindas a vocês que nos ouvem. Esse é o podcast Áreas Contaminadas, em sua 6ª temporada, editado por Lilian Coreaço Riz e oferecido pelas apoiadoras e pelos apoiadores financeiros do Apoia-se. Nosso grande objetivo com esse podcast é levar mais conhecimento para vocês que fazem o mercado de GAC no dia a dia. Esse conhecimento vem na forma de conceitos técnicos e também na possibilidade de reconhecermos melhor as pessoas que constroem o nosso GAC. Como diz o poeta, quem resiste e insiste no fronte quer ver um novo horizonte se levantar. Nós, junto com vocês, lado a lado com vocês, insistiremos em resistir por muito tempo. Venha conosco lutar para que um novo horizonte se levante para todo mundo. Está no ar o podcast Áreas Contaminadas. Olá, para todo mundo que está aí lavando a louça, estendendo as roupas no varal, sofrendo no trânsito, revendo as anotações da conferência, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Marcos Tanaka Riz e esse é o episódio 239 do podcast Áreas Contaminadas, já em sua 6ª temporada. Pois é, 6ª temporada e ainda estamos aqui, bastante felizes, tentando continuar relevantes e colaborar com o mercado do GAC, trazendo material todas as semanas para vocês, aqui no podcast, também na newsletter e no screening de notícias. Tentamos aqui nos nossos canais misturar material técnico com conceitos, referências, normas, artigos, com um espaço para discussão e reflexão, e por vezes, como no episódio de hoje, sendo espaço para nos conhecermos melhor, trazendo aqui pessoas que realmente fazem o GAC acontecer, para que elas nos ensinem um pouco e nos contem as suas belas histórias, e a história de hoje é muito interessante. O podcast é editado com carinho por Lilian Coreaço Riz e é oferecido pelas queridas colaboradoras e pelos queridos colaboradores financeiros do Apoia-se. Temos atualmente 44 apoios ativos dessa campanha, que nos ajudam muito, primeiro pela questão financeira, e especialmente por mostrar a vontade que essas pessoas têm de colaborar para a evolução de todo o mercado. Essas pessoas, cooperativamente, voluntariamente e carinhosamente, contribuem com o nosso trabalho e nos mandam a mensagem que o que nós fazemos é importante, a ponto de merecermos essa atenção e que nós devemos continuar. Agradeço muito às atuais 44 pessoas cujos nomes estão na descrição desse episódio. Com certeza, sim, nós continuaremos caminhando lado a lado com vocês. Se você também quiser, se você também puder, junte-se à nossa campanha do Apoia-se. É bastante simples, entre no site apoia.se/ecdambiental. O nosso podcast conta também com 4 queridas empresas patrocinadoras. Ter o patrocínio dessas empresas nos enche de orgulho, porque são empresas bastante importantes, bastante renomadas no mercado do GAC, e elas querem unir as suas poderosas marcas ao nosso trabalho aqui, mostrando que estamos sim no caminho certo. Isso é bastante interessante para a gente. O patrocínio master é da Clean Environment Brasil, que comercializa produtos e tecnologias para investigação e para remediação de áreas contaminadas. Acesse o site da Clean em www.clean.com.br. Os patrocinadores ouro são a Vapor Solutions, a E-Consulting e a Columbia Technologies. Agradecemos demais essas 4 empresas que nos ajudam muito, tanto financeiramente e também com esse carinho, de reconhecimento do nosso trabalho. Bom, pessoal, hoje daremos continuidade à nossa série especial sobre a 3ª Conferência ESAS com o 2º episódio. Nada melhor e nada mais justo que trazer aqui para falar conosco as organizadoras, as pessoas que puseram a mão na massa e fizeram a conferência realmente sair do plano das ideias e se tornar real aquele evento fantástico que a gente viu. Então eu falo aqui hoje com a Cíntia Carvalho, a Patrícia Ruiz e a Renata Dini, as 3 da Soldia Ambiental. A Soldia é a empresa que faz todo o gerenciamento, secretariado e gestão da ESAS, inclusive os cursos da parceria Senac-ESAS, e claro, organizam todas as conferências da ESAS e essa conferência, a 3ª conferência em especial. Já é a 3ª vez que elas fazem isso e cada edição é uma emoção nova. Espero que vocês gostem dessa conversa como eu gostei. Então é isso aí. Fiquem agora com as palavras da Cíntia, da Renata e da Patrícia. Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu estou aqui com 3 convidadas ilustres e nessa semana elas são ainda mais ilustres, porque são as 3 pessoas que fizeram acontecer a 3ª conferência da ESAS. Todo mundo que esteve lá viu a grandiosidade do evento. Quem não esteve lá certamente ficou sabendo da grandiosidade do evento. E hoje eu tenho a felicidade de trazer aqui no nosso podcast as 3 pessoas que fizeram isso aí acontecer. Então eu estou aqui com a Cíntia Carvalho. Oiê! Oi, Cíntia. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda aqui de novo ao podcast. Obrigada. Tudo bem aí? Tudo bem.
A Cíntia, a voz da Cíntia, Olha. pelo menos, é famosa aqui nos cursos da ESAS, né, Cíntia? Então, e muita gente queria te ver pessoalmente, né? Acho que conseguiram dessa vez, né? Não era só você que estava famoso, não, eu também, viu? Também não conseguia chegar no banheiro. É isso aí. Legal. Estamos aqui também com a Patrícia Ruiz. A Patrícia já foi entrevistada sozinha aqui, né? Já contou a história dela. Esteve no ano passado, não, há 3 anos atrás, no episódio, né, equivalente a esse da segunda conferência. E agora está aqui novamente. Patrícia, bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vinda aqui ao podcast. Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigada, Marco, pelo convite. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Legal, e agora temos uma nova integrante aqui no nosso podcast, uma nova integrante na Soudi, a Renata Dini. Renata, bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vinda aqui ao podcast. Oi, Marcos, bom dia, boa tarde, boa noite. Fico muito feliz com o convite, é um prazer enorme poder fazer parte aí desse episódio, ter feito parte dessa edição da conferência e aí contribuir para o seu canal. Legal. Renata, eu vou começar com você, né, que as pessoas já conhecem a Cíntia, já conhecem a Patrícia. O que a pequena Renata fazia e que caminhos da vida te levaram a entrar na Soudi e cair numa conferência de áreas contaminadas? É verdade. Bom, eu já sou da área do GAC, né? Gerenciamento de áreas contaminadas. Eu já trabalhei com estudos ambientais, com remediação, propriamente dita, né? A parte de remediação, mais voltado para petróleo, né? Combustíveis, né? E depois eu acabei focando na parte de amostragem de água e vapores, onde eu trabalhei com a parte de 17.025, então eu tive todo o contato com o sistema da qualidade, né, tanto requisitos técnicos quanto os de gestão, e foi onde eu trilhei, fiquei 7 anos, né, e desenvolvi bastante nessa área, que foi inclusive o último trabalho que eu desempenhei. Legal. E aí eu acabei me desligando e até cuidei de alguns projetos pessoais, né, posteriormente. E aí, enfim, a Patrícia estava precisando de um apoio. A gente já havia até trabalhado junto, né, como parceira aí, a gente já se conhecia um pouquinho, a gente já funcionou, né, bem trabalhando juntas, né, Patrícia? E a gente viu uma oportunidade interessante, né, porque a conferência tem uma demanda gigantesca, né, ainda mais o porte que foi, né, principalmente essa última edição. Então, com a demanda enorme, ela precisando de um auxílio, eu estava voltando ao mercado e vi uma grande oportunidade. Que legal. Foi uma vivência deliciosa, assim, para mim, que nunca tinha experimentado algo desse tipo de atividade e nesse porte, né, nesse nível. Que legal, legal. Bom, agora vamos começar, então, com a grandiosidade da conferência. Falem para a gente aí alguns números grandiosos da conferência, quantas pessoas estiveram lá, assim, mais ou menos, né? Não precisa ser o número exato, mas quantas pessoas estiveram lá. Foi mais, me pareceu ter sido bem mais do que na segunda conferência, mas vocês podem me confirmar. E quantos expositores, se tinha muito, tinha pouco, expositores, patrocinadores, mais apresentadores, mais trabalhos inscritos, que eu também acredito que tenha tido mais trabalhos inscritos dessa vez. Enfim, fala um pouquinho dos números gerais aí para a gente começar essa história. Bem mais de tudo, né? Mais de tudo, é isso aí. A gente tem bastante número aqui, viu? Inclusive hoje eu e a Renata, a Renata e a Cíntia, a gente fez um trabalho de fechamento, né? A gente está aí há 3 dias úteis da conferência, 3, 4, né? Essa é a pergunta que não quer calar, né? Todo mundo quer saber os números, e aí como é que foi? Não só os números, como a percepção do público, né? Então a gente fez aí um fechamento dos números e também enviou uma pesquisa de satisfação, né? Então a gente tem aqui alguns números, a gente esperava cerca de 1.500 pessoas na conferência, e a gente não só bateu a meta, como a gente superou aí a meta. A gente chegou a 1.625 pessoas presentes no evento. A gente teve mais inscritos, a gente bateu 1.800 e alguma coisa de inscritos, mas de pessoas presentes, a gente bateu 1.625.
Então, assim, foi um público recorde das 3 edições, né? E a gente tinha aí, dentre os 1.625, 36 pessoas de outros países, que se somam 12 países. Então, foram 12 países que tiveram presentes na conferência. A gente teve Estados Unidos, Argentina, Bélgica, Colômbia, Alemanha, Canadá, Itália, México, Suécia e Uruguai. Caramba. Então, a gente vê que os números de presentes em cada país, eles não são tão expressivos, mas o número de países, sim, é expressivo. A gente teve, por exemplo, 16 pessoas dos Estados Unidos, 9 da Argentina, e aí depois começa a cair um pouquinho, 2 da Bélgica, 2 da Colômbia. Então, em relação a público, a gente bateu a meta, e a gente teve uma diversidade aí, tanto do ponto de vista de países e estados. Uma coisa que surpreendeu a gente também foi isso. A gente teve presença da maioria dos estados do país, obviamente com a grande maioria do estado de São Paulo, né? São Paulo, vou te falar só os 5 primeiros aqui, né? São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, estão ali entre os principais estados que participaram da conferência. Esses são alguns números. A gente tem mais, mas esses são alguns. Não, eu ia perguntar se vocês sabem se tinha muita gente de órgão ambiental, muita gente de universidade, se isso dá para saber ou não? Dá. Essa é a segunda pergunta que não quer calar, né? Então, assim, a gente fez essa análise, e a gente tem os números de consultoria, a gente tem 670 pessoas participantes. Cliente final foi uma surpresa muito boa para a gente teve 337 pessoas presentes. Caramba. E aí dentro do cliente final, a gente tem, que é o exercício que eu e a Renata a gente precisa fazer agora, a gente vai explodir esse número, né, para saber o que é da indústria, o que é do mercado imobiliário, o que é de mineração, o que é de energia, enfim, esse número detalhado a gente ainda não tem, mas a gente consegue perceber que uma das metas da conferência foi atingida, que era trazer para dentro do evento o público, o cliente final, e não só o cliente final, o órgão ambiental também. A gente teve 198 pessoas de órgão ambiental de todo o país, e agora, hoje, eu não tenho exatamente o número de cada órgão ambiental, é outra análise que a gente vai ter que fazer, né, explodir esse número para saber quantos são do estado de São Paulo, do Rio de Janeiro, enfim, entender até o que os eventos que nós fizemos em outros estados trouxe de resultado, né, para a conferência, mas foram 337 clientes finais, 198 pessoas de órgão ambiental. E daí para frente eu tenho outros números, que é laboratório, empresa de remediação, equipamento insumo, amostragem, resíduo, universidade, advocacia, sondagem, banco, consultor independente, associação, software. A gente teve presença do MP, do Ministério Público, empresas de seguro e outros que a gente não conseguiu identificar. Então, a gente estava com bastante diverso. Sim. É legal dizer, né, que os patrocinadores, eles fizeram uma força-tarefa bem legal para conseguir trazer esses clientes finais, né, até nos últimos minutos, eles não estavam inscritos e eles queriam ir, a gente deu um jeito deles participarem, então teve todo um movimento aí para chamar esse público, né. E sobre os órgãos ambientais, foi muito legal que eles vieram de fora e teve estado que veio de caravana, né? Veio mesmo. Eles comentavam que vieram de caravana, excursão, na verdade. A gente veio de excursão. Porque quando eu via os números e as solicitações deles, eu achei que eles estavam pensando que ia ter transmissão, porque eu falei, não é possível que eles vêm de longe em tantos, né? Mas eles vieram e foi bem legal. Sim.
uma coisa que é importante, eu acho que a gente trazer, é que a gente fez uma força-tarefa, a ESAS fez uma força-tarefa, para que tanto o cliente final quanto o órgão ambiental tivesse isenção no pagamento do ingresso, né? Então, isso foi uma forma da gente conseguir trazer mais pessoas. E assim, a gente não consegue dar gratuidade para todo mundo, porque esse é um evento extremamente caro, né? Então, é um evento que precisa tanto de receita de patrocínio, quanto de receita de inscrição. Porque se a gente conseguisse, a gente daria gratuidade para todas as esferas, para todas as partes interessadas, né? Mas como a gente não consegue, porque a gente precisa pagar o evento, a gente optou por cliente final, né? Que são os responsáveis legais. Então, assim, a ideia foi trazer o responsável legal e o órgão ambiental com gratuidade. Eu falei com bastante gente de órgão ambiental, estavam bastante entusiasmados lá, assim, com certeza. Então a estratégia deu certo. E é a estratégia integrada, né? Os cursos e a conferência, né? Então acaba se retroalimentando, né? Eu acho que tem muito porque eles disso estão cada vez mais próximos da gente, né? Já começa aí nos cursos, daí que a gente vem fazendo há 8 anos, mas, sei lá, acho que mais ou menos de uns 4, 5 anos para cá, depois da pandemia, né, que intensificou o público de órgão ambiental, né, e aí depois a ida, né, para os outros estados também, dos eventos de lançamento, então eles puderam entender, acho que o que era a conferência, né, e se aproximar mais da gente. E assim, a participação deles foi muito legal em todas as partes, porque até eu tive feedback de patrocinador, enquanto eu estava, que eles visitavam os estandes e eles tinham interesse em saber a tecnologia que cada um usava, para eles recomendarem, para eles entenderem. Eles estavam mesmo numa vibe de aprendizado ali. Então, eles aproveitaram bastante. Que bom. E aí, falando dos patrocinadores, a gente tinha, se não me engano, tinha uns 60 stands ali, né? Eram 60 patrocinadores? Eram 50 stands, 49 patrocinadores e um da ESAS, né? E mais 5 patrocinadores que optaram por não ter stand. Eles só patrocinaram com a divulgação, né? O logo na divulgação do evento. E aí, o que esses patrocinadores falaram para vocês? Estavam contentes? Porque imagina o seguinte, uma empresa de sondagem, um laboratório, uma empresa que venda ou alugue equipamentos, está no lugar certo, porque a conferência vai estar todo mundo do mercado do GAC, e eles prestam serviço para consultorias e tal. Agora, a consultoria que patrocina, eles também gostaram do evento? Olha, Marcão, o feedback que a gente teve foi bem positivo, principalmente pelo esse número de clientes finais que a gente conseguiu trazer. Então, isso foi uma surpresa para todo mundo, né? Então, ter o cliente final ali foi uma possibilidade de networking muito importante, né? Então, eu tenho uma visão positiva, sim, que os patrocinadores, eles ficaram bastante satisfeitos, né? As consultorias ficaram bastante satisfeitas, porque, como você disse, para equipamentos, para laboratório, a consultoria já está ali, né? E para a consultoria, o que é importante é o cliente final. E também o órgão ambiental, né? O órgão ambiental para a consultoria é importante, porque é importante que ela faça essa interação com o órgão ambiental. E isso aconteceu de forma bastante importante, né? Então, eu acho que sim, eu acho que foi bem positivo. Em vários momentos eu reparei assim, a feira estava tão lotada, que eles estavam impressionados com aquilo, né? Não é uma coisa normal. Eles falam que normalmente, pelo menos é o feedback que eu tive, né? Assim, primeiro dia o pessoal não procura muito a feira, mas a feira esteve lotada em todos os dias. E aí eu acho que eles estavam satisfeitos, porque eles ficaram roucos. É verdade. Gente rouca. Tinha gente que levou pastilha para conseguir. No segundo e no terceiro dia, eles já estavam prevenidos com pastilhas já, porque eles não conseguiam mais ter voz ali, de tanta gente que eles conversaram, né? Então, eles fecharam negócios, marcaram reuniões,
fecharam parcerias, eu fiquei bem perto deles ali o tempo inteiro, né? E eu tenho uma boa impressão disso, sim. Aliás, eles me falaram, né? Eles gostaram muito. Eles queriam, para eles, enquanto comercial, né? Eles queriam que a conferência acontecesse de ano em ano, isso, né? Para eles, falar, o pessoal do comercial não quer 3 em 3 anos, sim, né? Sim. Então, aí a gente tem que explicar o porquê disso tudo, mas para eles, e além disso, né, tem ver os colegas de sempre, né? Então, tem a parte comercial e tem ali a troca, né? É um ambiente bem agradável, bem familiar ali, é bem gostoso. Sim. Né? Eu tive um feedback de um dos patrocinadores que um negócio que eles fecharam lá pagou o investimento na conferência. Então, ele estava super feliz. Ele falou, Patrícia, tá pago. A gente tá pago, a gente quer de novo, a gente quer stand maior, quer investir. Então, assim, virou de fato um evento onde o networking ele é 360 graus, né? Ele não é só mais para laboratório. Sim. Ele acabou sendo 360 graus. Legal, já que vocês falaram nisso, então vamos falar 2 temas que estão relacionados com o que vocês falaram. Um deles é o tamanho do stand, né? Se é possível fazer maior. Né? 3 perguntas em uma só. Então, se é possível fazer um stand maior. O segundo é se era possível não cobrar a entrada ou cobrar tipo metade do preço e o evento ser viabilizado somente com os patrocínios. E o terceiro é se não dá para fazer de 2 em 2 anos. Porque dos argumentos que as pessoas falaram, né, há 3 anos atrás, é que talvez não tivesse novidades em 2 anos para apresentar. Mas eu acho que tem, né? Assim, se for ver, novidade pra caramba, não tem, mas não importa que não tenha uma novidade disruptiva, né? Mesmo os pequenos incrementos em 2 anos são interessantes o suficiente para fazer uma nova conferência. Mas é claro, né? Então esse é só um dos parâmetros para analisar fazer em 2 anos ou 3 anos. Então, o que vocês acham disso? Tamanho do stand, ou viabilidade de só o patrocínio bancar a conferência e conferência daqui a 2 anos? Então, eu acho que sim. A gente tem que pensar um pouquinho lá no começo, né? Como tudo começou. Eu me lembro como que a ideia começou. A Soldi está na ESAS aí já deu uma década, né? E desde que a gente entrou, a gente começou a fazer eventos, né? Então, a gente fazia alguns eventos lá no CRQ, e depois dos eventos do CRQ, veio o acordo de cooperação com o SENAC, e eu me lembro como que foi a concepção da conferência. Estava eu e o Thiago conversando no CRQ, e os dois, assim, né, a gente é muito criativo no sentido de desenvolvimento, né, e os dois, a gente olhou um para o outro, né, e a gente falou, a gente precisa fazer um evento assim, um evento grande, um evento diferente, um evento para consultoria, né, e logo em seguida veio o acordo de cooperação com o SENAC. E deu certo de a gente fazer no SENAC. Então, o tamanho dos estandes são como são, porque a gente precisava fazer caber no SENAC. Né? A gente precisava que tivesse patrocínio suficiente para pagar o evento e para caber no SENAC. Certo. E definiu-se, então, um padrão. Na segunda conferência, a gente repetiu a receita que já estava dando certo e a gente manteve o tamanho do stand. Lembrando que era 2019, né? E 2022. Então, no meio disso, uma pandemia, né, daquelas, né? Exato. E a terceira edição, ela, em princípio, também seria no SENAC. Então, a gente começou repetindo de novo a receita, né? Só que o que a gente percebeu? A gente percebeu que a procura começou a aumentar, né? Aumentar muito. E a gente já tinha vendido uma série de patrocínios com essa proposta de stand. Então, não daria mais para a gente mudar a regra no meio do jogo. Entendi. Então, a gente manteve esse padrão de stand,
E assim foi até o final. Mas, para a próxima edição, a gente está, sim, pensando num formato diferente, um formato onde a gente possa ter estandes maiores, com cotas de patrocínio diferentes, para que, então, a gente possa pensar, já respondendo a segunda ou terceira, não me lembro a pergunta, em viabilizar um evento onde a gente possa fornecer mais gratuidade, porque só o patrocínio não paga o evento, né? Então, para que seja aberto ao público geral, a gente precisa de receita, né? A gente precisa pagar os custos. O custo num evento no Ibirapuera, ele é muito mais caro, 2 vezes mais caro do que um evento no Senac. Porque no Senac a gente já tem toda a infraestrutura que no Ibirapuera a gente não tem. Então, é um evento muito mais caro, né? Então, assim, para uma próxima edição, sim, existe essa possibilidade. 3 vezes mais caro, eu diria. 3 vezes mais caro. 3 vezes mais caro. Então, assim, por isso que nessa edição a gente teve que abrir mão de algumas coisas, né? Então, por exemplo, a questão do food truck, a gente teve que disponibilizar food truck com alimentação paga, a gente não tinha como trazer alimentação gratuita, né? Então, o pessoal falou, pô, cadê o coffee break, né? Porque estava todo mundo acostumado com luxo que a gente tinha lá no Senac. Senac. Só que, assim, a gente teve que escolher entre crescer ou manter as mesmas condições. E aí a gente preferiu crescer e a escolha foi certa, né? A escolha foi muito certa. Os eventos que acontecem em outros países, eu falo por troca de experiência com quem vai para a Batelli, né? São eventos que, desse ponto de vista de estrutura, eles também são bem simples, né? Questão de alimentação, é que a gente, eu acho que mal acostumou o público, né? Sim. Mas existe, sim, a possibilidade da gente fazer esses estandes maiores, com cotas de patrocínios maiores, e se fechar a conta, aumentar a gratuidade ou diminuir o valor da inscrição. Tudo é uma questão de custo. Então, a primeira coisa que a gente faz é um planejamento orçamentário, né? Sim. Então, a primeira coisa que a gente faz, quanto a gente vai gastar? Então, em função de quanto a gente vai gastar, a gente define cota de patrocínio e define se vai ou não cobrar e o valor da inscrição, né? Então, é isso. Para você ter uma ideia, quando a gente ainda estava no Senac, a gente já tinha 40 patrocinadores. Então, se você faz aí, foram 14 a mais, não dá, né, para você falar para os 40, olha, queridos, agora vocês vão pagar o dobro, o triplo, não dá, né? Então, com essa quantidade de patrocinadores, você vê como que a feira, ela tem uma procura grande, né? Sim. Então, assim, com 6 meses antes do evento, 8 meses antes do evento acontecer, a gente já tinha 40 patrocinadores confirmados. Né? E a conferência daqui a 2 anos? A conferência daqui a 2 anos é bem de encontro com isso que você falou, né? Qual que é o nosso receio? Eu percebi que o pessoal está pedindo daqui a 2 anos, né? Mas o nosso receio um deles sim, de que daqui a 2 anos a gente não tenha evolução técnica para ter novidades dentro do evento. E o evento acabar minguando, como já aconteceu com outros eventos do mercado ambiental. Né? Na minha opinião, essa conferência foi uma explosão justamente por ter acontecido com 3 anos de espaçamento. Né? Então, a gente tem que tomar cuidado que, às vezes, menos é mais e a gente consegue trazer uma maior quantidade de evolução tecnológica do ponto de vista de técnicas mesmo, de investigação, de remediação, né? De forma que não canse, porque senão também tende a minguar. Eu tenho experiência com eventos que simplesmente desapareceram do mapa, eventos que eram gigantes e hoje não existem mais, porque o público cansou, era mais do mesmo, né? Então, a gente tem que tomar esse cuidado
porque o objetivo, a ESAS é uma associação sem fins lucrativos, então não é o objetivo da associação lucrar com o evento, o objetivo é trazer mesmo qualidade técnica, né? E, obviamente, a opção do networking. O que a gente tem pensado é fazer, ao longo destes 3 anos, eventos como nós fizemos nos estados, e, de repente, fazer mini-conferências, né? Não sei o nome ainda, mas fazer eventos paralelos, que seriam eventos para se preparar para a grande conferência. A equipe da ESAS pode, de repente, mudar de ideia. Na minha opinião, eu manteria os 3 anos e trabalharia ao longo desse tempo nos estados. Então, a gente tem muito espaço para trabalhar e desenvolver público em outros estados. Parece que não, mas um evento em qualquer estado que seja, a gente precisa de pelo menos 3 meses para programar. Sim. Então, se você contar a quantidade de estados que a gente tem no país, em 3 anos, a gente não passa por todos os estados, né? Então, eu acho que a gente pode trabalhar a conferência ao longo desses 3 anos para que ela continue crescendo, né? Essa é a minha opinião e penso que seja a opinião também da associação. Contem um pouco para a gente, como é que foi esse processo dos últimos 3 anos. A partir de quando que vocês falam, beleza, agora eu vou pensar nessa conferência? E o que aconteceu para a conferência não ser no Senac, depois ela ir para o Vila Lobos e não acontecer no Vila Lobos, e por fim, por que a escolha do Ibirapuera? E assim, quantos cabelos vocês perderam e quantos ficaram brancos? Vou deixar os cabelos brancos para a Cíntia. Cíntia, eu nem preciso falar nada, né? Eu tenho provas. É mais ou menos assim, a gente começa a trabalhar a conferência com pelo menos 2 anos de antecedência, né? Então, com 2 anos de antecedência é o tempo que a gente já começa a pensar nas estratégias iniciais, que é, primeiro, o local, né? Então, em princípio, neste caso, o local seria o Senac, né? Então, com 2 anos, você sabe que a gente tem um acordo de cooperação, existe toda uma questão que nós precisamos reservar o espaço no Senac, o espaço foi reservado, né? E por que mudar? O mudar veio justamente porque, como a Cíntia falou, com 6 meses, a gente já estava com a capacidade total do Senac completa, a gente não tinha mais como vender novos patrocínios, e muita gente nos procurando. Então, foi ali que a gente pensou, opa, a gente precisa de um espaço maior. E aí, então, surgiu a oportunidade de fazer no Vila Lobos, também por meio de concessão, ou seja, a gente poderia usar o espaço sem custo, né, sem custo de locação do espaço. Então, isso passou a ser uma possibilidade. E aí a gente... o espaço, mas não tinha Exato. O espaço, né? A gente tinha um pedaço de chão para usar, né? E aí que foi o grande desafio, né? Porque a gente tinha concessão do espaço, mas a gente teria que levantar tudo do zero, né? Quando a gente começou a entender o tamanho disso, a gente precisaria de muito mais patrocínio e não teria como dar gratuidade para ninguém, né? E foi quando a gente foi num evento, a ESAS, ela patrocinou um evento que foi o CAMB, que foi lá no espaço do Ibirapuera, e lá dentro a gente olhou e falou, olha, a conferência cabe aqui, a conferência cabe aqui, e a gente consegue viabilizar aqui gastando menos. Nosso objetivo era ter um custo-benefício que a gente pudesse trazer experiência para o usuário da mesma forma, né? Então, nesse evento, a gente viu que o evento do CAMB funcionou muito bem, ele tinha uma forma de estrutura muito parecida com o que foi a conferência, com os estandes basicamente do mesmo tamanho, com as conferências todas silenciosas, como foi a da ESAS,
E, de novo, estava eu, o Thiago, tinha uma outra equipe, toda a diretoria estava ali, muitos associados estavam ali que eram patrocinadores, e nós começamos a trocar ideia dentro do próprio local. E começamos a conversar e questionar, né, a opinião deles em relação à possibilidade de fazer ali dentro do Ibirapuera, e, em princípio, todo mundo foi favorável a executar naquele local. E foi então que a gente buscou a possibilidade de fazer lá, porque a gente tinha pouquíssimo tempo para conseguir a data, porque a gente precisava da mesma data, para conseguir a data, para então mudar para o Ibirapuera. Nossa. Só que lá a gente tinha um custo, lá não era concessão, porque lá o parque ele é privado, né? Então, lá tem um custo. Então, a gente pagou pelo uso do espaço e também pela montagem de toda a estrutura que vocês viram ali. Estande, as salas, enfim, toda aquela estrutura, ela foi construída por nós, né? A gente tinha uma outra empresa que fez toda a parte operacional e era uma equipe de 3 pessoas, com mais um suporte de mais uma equipe que dava aí o total de 7 pessoas, que levantou toda a parte estrutural. Então, foi uma evolução. A gente faria no Senac, viu que cresceu, fomos para o Vila Lobos, viu que não ia caber no bolso, e aí a gente foi para o Ibirapuera, e no final das contas, assim, o saldo foi positivo do ponto de vista de resultado, do que a gente esperava de participantes, de resultado com relação à expectativa do pessoal, e sempre tem, né, pontos positivos e pontos negativos, como em qualquer lugar. Sim, então, em qualquer lugar que a gente fizesse, a gente sabe que tem pontos positivos e pontos negativos. A gente tentou mitigar todos os pontos negativos, mas, de alguma forma, acaba não agradando a todos tudo, né? Mas, em geral, pela pesquisa de satisfação que a gente teve, a grande maioria achou o evento excelente ou bom. Eu não tive eu tive um apontamento de uma pessoa como regular, então, assim, a gente entende que o saldo foi positivo. Teria como fazer desse tamanho no Senac de alguma forma? Porque eu gosto do Senac, queria que fosse lá. Você é Senac Futebol Clube. Exatamente. Não sei se você acha que dá, o que você acha? Não cabe, né? Acho que não cabe. Marcão, tinha 1.000 pessoas por dia. Teria que ser no Senac inteiro, não só lá no centro de convenções. Aí sim. Porque, vamos lembrar aqui, né? A gente, lá no Senac, tem aquele auditório, que acho que caberiam 400 pessoas, mais ou menos, né? Aí as 2 salas lá de cima que a gente usava, que, se eu não me engano, eram 100 pessoas em cada sala. Mais ou menos isso. E aquela sala de fora, que era mais ou menos 40 pessoas. Sim. Tinha que ter... Lá a gente teve 5 salas e cada uma delas cabia mais do que 150 pessoas. Eu não sei se você se lembra da edição anterior. Sim. Na sala pequena. Isso, confusão do caramba. Em determinadas apresentações, tinha gente sentado no chão e tinha uma bola de gente na porta tentando assistir. Exato. E aí isso mostra que não tínhamos todas essas pessoas juntas no mesmo dia lá. Imagina se tivesse, né? Elas não caberiam. Então eu entendo que não cabe justamente por isso, porque no auditório até cabe, mas a gente não tem como 200, não sei quantos trabalhos, eu já perdi a conta. A Renata pode até ajudar melhor aí. Dividir essa quantidade de trabalhos para 4 salas não caberia. Teria que ter mais salas, né? Mas mesmo assim, agora você falando, né? Realmente a sala menor teria 40, né? 40 pessoas ia ser difícil. E a gente não pergunta na inscrição, né? Qual o trabalho que as pessoas vão assistir. E aí calha de colocar um super legal numa sala pequena e aí é prejudicada. Uma coisa que eu não sei se você vai perguntar, mas que ajudou nisso foi aquela questão do fone, né? Sim.
pessoal sentado, se escolhesse uma cadeira Isso, no meio, ele nem se movia, ele Dá para ver os assistia a três, palestra que ele queria de cada sala, né? Isso. E ele não precisava se mexer, tinha lugar para sentar, para todos, confortável, né? Então, e também nem vou falar dos estandes, né? Porque não teria lugar. Então, eu acho que não cabe por isso. Marcos, também para você ter uma ideia, nós recebemos 427 trabalhos ao todo, né? Então, ter aumentado o tamanho da conferência proporcionou também a apresentação de mais trabalhos, né? Até como a Cíntia comentou. Desses 427 trabalhos, 367 foram aprovados. E aí foram divididos, né, entre apresentações orais e apresentação em pôster. E além desses trabalhos apresentados, houve 18 palestras adicionais, né, de convidados e 10 mesas redondas. Então, foram quase 400 trabalhos em 3 dias, né? E eu não sei, a Renata pode dizer melhor também, mas eu ouvi de chefe de sessão que queria ter colocado mais pessoas para apresentar. Sim. Os trabalhos estavam bons para serem apresentados, é que não cabia tinha espaço mais. mesmo, não cabe. Então, se reduzisse a sala, muita apresentação boa teria sido cortada, né? Infelizmente. Sim. E como é que é o quebra-cabeça de... porque eu imagino que o chefe de sessão decida na sessão dele quais vão para a apresentação oral, qual que vai para pôster e qual será reprovado. Uma vez que o chefe de sessão fez isso, como é que monta aquele quebra-cabeça? Sala A, sala B, começa às 8h30, depois muda para essa aqui. Como é que funciona? A Renata que lute, né? Bom, isso foi muito baseado com base na experiência anterior, né, Patrícia? Porque eles também tiveram uma divisão por sessões, né? Então já tinha mais ou menos, só que na conferência anterior eram 4 salas, né? Pelo que eu pude perceber, teve que aumentar aí eram 5 palcos, né? 5 salas dessa vez. Então, o Tiago também contribuiu demais, né? A Patrícia e o Tiago contribuíram muito para essa parte de estrutura, né? Eu, basicamente, fiz a gestão das informações. Então, por exemplo, cada sessão tinha uns chefes, né? Que ficavam dedicados, eles tinham que avaliar os trabalhos, fazer essa seleção, como você comentou, e então eles passavam as informações para mim, queremos essas apresentações orais, essas apresentações em pôster. Então, eu coloquei tudo isso, né, na planilha, né? E aí foi, então, a gestão de tudo isso ao longo até o fechamento, né? Porque eu tive que... O desafio foi lidar com centenas de pessoas, né? Comunicação, alguns até alguns trabalhos até que seriam orais, foram... o próprio autor, não, eu quero que seja em pôster, então fazer alterações aí no meio do caminho, né? Fazer adequações, convidados novos que surgiam. Então, foram várias, né? E teve muito redirecionamento de trabalho, né? Isso foi foi um trabalho muito intenso dos chefes de sessão nessa etapa de seleção, porque foram 31 sessões, né? Onde os autores submeteram seus trabalhos, né, na sessão que achava adequado. Mas muitas vezes os próprios chefes avaliavam e viam, não, esse trabalho aqui fica melhor em outra sessão. Porque os temas, muitas vezes, eles englobam sessões diversas, né? Acabam... Então, o que aconteceu? Muitas vezes eles pediam para eu redirecionar, então fazer todo esse trâmite, né? E ter todo o cuidado para não perder nenhum resumo, né? Submetido. Né?
O maior desafio é lidar com a comunicação com tanta gente. Sim, sim. Acho que esse foi o meu maior desafio num trabalho como esse. Mas foi uma delícia, assim, muito trabalho realmente de qualidade. Eu vi muitos elogios nesse aspecto. Então, acho que para muita gente também deu uma visão geral de novas técnicas de remediação, técnicas de amostragem. Então, muita coisa legal mesmo e interessante que agregou muito tecnicamente. Acho que um dos desafios da Renata também, Marco, foi ela tinha que pensar em como fazer para que, por exemplo, se você tivesse duas apresentações, você não coincidir de estar em duas salas diferentes. Isso. Então, você imagina aquela quantidade de trabalho, ela tinha que ter o olhar de não conflitar. E aconteceu algumas vezes de conflitar e ter que mudar. Então, assim, é um trabalho muito minucioso. Sim. Teve essa questão mesmo, apontada pela Patrícia, e também não deixar o mesmo apresentador em vários dias, né? Na sequência também. Em sequência, porque às vezes você sai de uma sala e ir para outra, né? E tinha as salas no piso inferior também. Então, para evitar, e até inclusive para, de repente, né, respirar um pouco, né? Se situar, mudar o tema e ir para uma outra apresentação. Então, para que eles tivessem essa condição, então, eu também me preocupei para que desse pelo menos uma meia hora ali entre uma apresentação e outra. Então, várias mudanças ao longo de julho ocorreram em função disso. E às vezes o chefe de sessão também era apresentador, né, Renato? Então, o chefe de sessão era apresentador e aí ele tinha que chefiar, ele não podia estar na sessão chefiando e na sessão apresentando. Então, às vezes acontecia de coincidir, aí ela tinha que mudar toda a programação por conta disso. Então, assim, a programação, ela é o coração da conferência, não só a programação, mas as sessões, né? Eu vejo como o coração da conferência, é onde tudo acontece. Então, é um trabalho bastante minucioso, assim, e bem importante para fazer com que, no dia do evento, a coisa flua. E fluiu, né, Renata? O que você achou lá no dia? Fluiu super bem. Eu fiquei muito tensa, para falar a verdade, justamente por conta da quantidade de pessoas envolvidas. E como você mesmo pôde perceber, muitos autores de trabalho não apresentaram seus próprios trabalhos. Então, haviam os autores dos trabalhos e haviam também os apresentadores, né? Além dos chefes de sessão. Tinham 5 chefes que também chefiaram outras sessões, mais de uma. Então, houve uma tensão, né, uma preocupação da minha parte de conseguir ter uma comunicação, conseguir visualizar tudo com todos os detalhes. Então, eu precisava, qual que é a minha estratégia, né? Olhar várias vezes. Até a Patrícia, com certeza, deve lembrar, né? Deve ter percebido. Às vezes eu mandava um e-mail no outro dia. Tem mais um caso aqui de que teve conflito. Por quê? Porque no outro dia eu olhava de novo, de ponta a ponta, porque passa, né? Alguma coisa. E quantos e-mails você recebeu dos autores? Porque você mandou alguns para nós, né? Eu, como autor, recebi. Quantos você recebeu de volta? Uma montanha de e-mail? Olha, eu recebi até que não muito, não. Eu recebi pouco até. E isso é uma coisa, inclusive, que eu fiquei preocupada no momento, porque eu fiquei pensando, será que o pessoal está vendo mesmo? Será que eles estão recebendo? Será que não está passando, né? Tá passando. E eu fiquei um pouco preocupada. Tanto que eu pedi um auxílio para os chefes de sessão depois, para se caso eles conhecessem, para confirmar, né? Porque muitos já se conhecem, muitos têm até o telefone um do outro, de repente até da mesma empresa, olha, só para checar, porque eu até fiquei um pouco preocupada. E eu até estava conversando, foi curioso, porque a minha maior preocupação era ser clara nas informações. Eu procurei ser sucinta
e objetiva para que justamente com o intuito de que tudo fluísse bem e que todo mundo entendesse como seria a dinâmica, para que as coisas saíssem corretamente, né? Sem nenhum obstáculo, nenhum atropelo, né? Então, e aí até, inclusive, o que aconteceu? Durante o evento, eu até pedi alguns feedbacks, assim, olha, o que você achou? Né? E aí eu recebi, assim, os comentários que eu recebi para mim estava perfeito, porque eu não tive nem dúvida, né? Eu não precisei entrar em contato. Eu falei, nossa, eu estava tão preocupada, porque poucas pessoas entraram em contato comigo para tirar dúvida, que eu pensei, e aí ele falou, não, para mim estava claríssimo, não precisava entrar em contato. Sim. O que eu tive mais de preocupação, assim, o que tive mais de contato de mudanças mesmo que precisaram acontecer, algumas desistências, algumas mudanças mesmo, ou ajustes por conta até dos apontamentos que a Patrícia fez, para ter uma melhor experiência para todos e para não ter conflito, né, de apresentadores. Eu queria que tudo assim fluísse certinho, né? Sim. Todo mundo soubesse o que estava acontecendo. Então, foi super gratificante ver. Eu fiquei bastante tensa, né? Um período, mas aí vi que foi tudo correndo bem, assim, e acabou que dando tudo certo, assim, só. Tanto que todas as apresentações ocorreram conforme a programação, não teve nenhum percalço aí. Não, estava ótimo. Eu recebi lá tudo certinho. Vai com o pendrive ali, tem uma reunião às 8 horas ali e tal. Tranquilo. Estava tudo bem falado mesmo. Então, foi bem interessante essa experiência, assim. Foi bem bacana. Vocês falaram dos eventos pré-conferência, né? Então, ocorreram cinco eventos pré-conferência em outros estados aqui. Teve em Curitiba, Belo Horizonte, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Por que vocês fizeram isso dessa vez? Como foi pensar nesse evento? Como é que vocês pegaram as pessoas para ir fazer as palestras nesses eventos? E o que aconteceu nesses eventos aí? Qual foi a receptividade? Era grande, era pequeno? Quantas pessoas tinha mais ou menos ali? Eram pessoas locais? Eram de consultorias, de clientes ou de órgãos ambientais? Como eram esses eventos anteriores à conferência? Na verdade, a gente tinha as reuniões de patrocinadores, né? A gente criou um grupo de patrocinador. Foi ideia de 2 patrocinadores especificamente, que foi a Ju Pistone, da Merrier, e do Eliezer, da Clean. Eles tiveram a ideia, porque como eles permeiam por outros estados por conta do negócio deles, né? Eles viram oportunidade nesses estados e viram o quão a gente precisava estender para esses locais. Então, a ideia foi da Ju e do Eliezer, totalmente deles, né? E a gente abraçou, né? A gente criou, então, outro grupo, que foi um grupo que a gente chamou de Conferência Outros Estados, né, Si? E eles tinham a ideia de fazer tipo uma mini conferência, levar para os outros estados o gostinho da conferência, né? Tanto que nesses eventos as apresentações tinham que ser apresentações que já tinham acontecido na outra edição, para não ter spoiler, né? Só para eles entenderem como que era esse processo. E o pessoal procurou. Lógico que teve alguns lugares com mais procura, né? Normalmente o Rio de Janeiro, né? E sim, tinha mais pessoal de consultoria, mas o pessoal dos órgãos ambientais foram bastante. E um pessoal novo, né, também, que queria entender como que é, né? E aí a gente acredita que boa parte do público que veio de outros estados veio também por conta dessa divulgação, né? Então, era uma forma de divulgar nesses outros estados. E aí a gente perguntou, né, que patrocinador que fez um questionário, que patrocinador que teria interesse em estar nesses estados e apresentar esse trabalho antigo. E aí, em cada um desses lugares, a gente já direcionava mais ou menos, né, mediante a pesquisa,
E as apresentações eram feitas lá, mais ou menos da mesma forma como na conferência mesmo. A gente simulou uma sessão, né? Então, Certo. os estados eles foram escolhidos estrategicamente, né? Levando em consideração a percepção dos patrocinadores onde há mais trabalhos de GAC. Então, Porto Alegre a gente sabe que tem, Curitiba, Rio de Janeiro, BH por conta de mineração, Salvador, o evento de Salvador, eu estive no evento de Salvador e estive no evento do Rio. Foram 2 eventos que estavam lotados, cheios, então são locais onde o GAC, a gente foi focando onde tinha mais para menos, né? A gente queria fazer no Recife, a gente queria fazer em Brasília, mas não deu tempo, a gente não tinha mais mão para fazer, né? Então, era basicamente uma sessão, a gente tinha 2 chefes de sessão, e as apresentações, como a Cíntia falou, eram apresentações que foram apresentadas na última edição da conferência. Então, a gente simulou uma sessão que dava... era meio período, né, Ci? Você lembra? Meio período, né? Mais ou menos uma e terminava Isso, era perto tarde, das né? 6. Isso. Era meio período e simulando uma sessão que era para dar um gostinho mesmo, né, para o pessoal sentir na pele o que era a conferência, né? Então, foi isso. E deu super certo. O pessoal, depois, quando a gente acabou, começou a pedir, vocês não vêm para cá, vem para Brasília, vem para o Recife, e a gente já não tinha mais mão. Por isso que a gente quer trabalhar daqui para frente, fazendo esses eventos nos estados, levando a informação para os estados, para que quando tiver a conferência a gente consiga já ter um evento bastante divulgado, né? E é legal também, até para quem não consegue vir na conferência, né? Pois é. Porque nem todo órgão ambiental consegue liberar todo mundo para vir, né? Sim. Então, é gratuito, né, Ci? É gratuito. Mesmo uma consultoria local, né? É difícil, né? Para vir todo mundo da consultoria. Exato, não consegue todo mundo. Então, deu para aproveitar aí um pouquinho, né? Vocês pretendem, então, fazer isso aí. Aliás, falando nisso, quais são as ideias de vocês para a próxima conferência, seja daqui a 2 anos, seja daqui a 3 anos? O que vocês vão preparar? Nem acabou, já está cobrando a gente. Não, de jeito nenhum, cobrando nada. A gente vai tirar uma férias de 3 anos, eu e a Cíntia. A Renata também. Faz férias de 2 anos e 6 meses, né? Daí vocês começam a pensar depois disso. 2 anos e 6 meses. Minha caixa de mensagens, você perguntou a caixa de mensagens da Renata, a minha eu nem consegui terminar ainda. Até você agora. Sabe que isso é um número interessante, sabe, Marco? Eu vou perguntar isso para a Cíntia, eu vou fazer uma entrevista para a Cíntia, posso? Pode, claro. Vamos lá, se eu souber responder. Qual era a média de e-mails da sua caixa por dia? Mais de 100. Nossa Senhora. Mais de 100. E aí, quando eu chegava perto dos 30, porque eu tenho toque, né? Todas as pessoas que já entraram aí em contato comigo sabem, eu costumo responder na hora. Se eu não consigo na hora, eu respondo no dia. Mas quando eu conseguia chegar nos 40 e almoçar, eu voltava, tinha 80. Aí eu falava assim, não é possível. Senhora. E aí, eu não tenho só a caixa de eventos, né? Eu tenho o e-mail de eventos, eu tenho o e-mail do financeiro, e eu tenho o meu WhatsApp, que eu atendo pelo WhatsApp, e eu ainda tenho o pessoal, né? Porque aí tem gente que manda em um, manda no outro, chama no WhatsApp da Soudi, da ESAS, e se eu não respondo rápido, me busca já no pessoal. Vai no outro, né? Então, vai no Instagram, né? Sei lá, no Facebook, qualquer coisa assim. Até aconteceu uma coisa engraçada, que a gente estava na van, indo para a conferência, né? E tinha 2 pessoas de órgão ambiental. E eles queriam saber o horário de voltar da van e tal. Daí eu falei assim, anota meu número. Que aí a gente vai combinando ao longo do dia. Daí eu falei, mas
Aí eles, não tem o seu número, vou anotar. Daí eu peguei e falei assim, eu tenho certeza que você tem meu número, quer ver? Aí eu digitava o nome da pessoa na busca, aí vinha conversas assim, daí eu só mandava um oi. Sim. Aí eu falei, eu não sei, mas eu acho que até o Papa tem o meu número. Eu acho que sim. Eu suspeito que até ele tem. Mas, Marco, eu acho legal também, a Renata falou os desafios dela, mas a Cíntia também teve desafios importantíssimos, né, no seu dia a dia. Eu até ia brincar com a Renata, né? Porque ela era feliz e não sabia. Porque esse negócio de ter um monte de mensagem, atender celular, telefone, WhatsApp e toque junto de não gostar de ver aquilo cheio, é bem desafiador. Porque quando eu tinha que parar para pensar em estratégia, igual vai montar lá a grade, quando eu tinha que parar para pensar, sei lá, agora eu preciso analisar os patrocinadores, agora eu preciso tirar relatório disso, tirar relatório daquilo, não, agora eu vou fazer recibo, eu não consigo, porque quando... Porque se ele não responde, eles me ligam. Então, eu até ontem, na reunião da coordenação, eu brinquei, a Érica falou, eu tenho tanta coisa para fazer e não consigo. Eu falei assim, eu sei como é isso. Quem apertar, leva. Eu já estava assim, apertou, eu fazia. Porque, infelizmente, eu não consegui mais atender com a qualidade que eu atendia, porque eu gosto de atender eles bem, eu ajudo, eu só falto pegar na mãozinha e levar. Sim. Mas quais são os maiores BOs que aparecem para você? A Renata falou, o desafio de contato com muitas pessoas é o principal, né? Mas assim, que eu me lembre, sei lá, no último dia, eu tive que fechar as inscrições, né, acho que foi na quarta ou na quinta, não me lembro agora, porque eu precisava juntar todos os dados e analisar esses dados e levar para essa nova plataforma, né? Porque o pessoal faz inscrição errada, escreve coisa errada, escreve o próprio nome errado, escreve o e-mail, e assim, como a gente eu, pelo menos, né, tô aí há 8 anos olhando por isso, eu bato o olho, eu sei o que aconteceu. Eu já sei que o nome dele não é aquele. Eu brinquei que eu já não sabia mais o meu nome, né? Mas eu sei que o nome dele não é daquele jeito, eu sei que o e-mail dele não é daquele jeito. Eu sei que ele é de empresa associada e ele colocou que não era. Então, eu tive que fazer... Eu sei que ele colocou que ele não era patrocinador, mas ele era. Então, eu precisava analisar aquilo e mandar direitinho para conseguir que o credenciamento fosse feito. Nossa. Então, assim, tem um momento que a gente tem que fechar, né? Sim. Aí, como a gente conhece o nosso público, né? Aí eu falei assim, pensei comigo, né? Vou fechar, eu preciso fechar na quarta. Eu falei assim, bom, mas se eu fechar na quarta, às 8 da noite... vão encher meu saco. Mas eu também não vou fazer nada na madrugada, vou deixar aberto. Aí, beleza. Falei, então 8 horas da manhã eu fecho e trabalho. Aí, 8 horas da manhã toca meu telefone, não sei o que, e e-mail e coisas urgentes, sempre coisas urgentes, né? Tudo é urgente, né? Aí eu fui deixando aberto, até o momento que eu falei assim, bom, agora eu não vou falar com ninguém, sinto muito e vou fechar. Então, assim, eu dei um chorinho, aí fechei. Aí começou o chororô. Até a Liris, da empresa que estava ajudando a gente, ela falou assim, agora começam as histórias tristes. Isso, o cachorro comeu meu trabalho. Todo mundo tem uma história triste para contar, porque não conseguiu fazer inscrição, porque não conseguiu isso, porque não conseguiu aquilo. E aí até que chegou uma pessoa e disse assim para mim, olha... os meus convidados não conseguiram se inscrever, você vai ter que abrir as inscrições de novo. Eu falei, claro que não. Claro que não, né? Não, porque as pessoas, elas não têm noção do processo, né? Vê lá as apresentações fluindo, foi fácil, né? Isso. Ver todo mundo dentro da conferência, não teve problema para entrar, foi super fácil, né? Mas é tranquilo, né? Só que assim, domingo... sábado, antes do evento, minha caixa estava lotada
lotada de gente Pedindo pedindo, coisa. pelo amor de Deus, põe o meu cliente. Aí eu fiz o combinado com eles, que eles tinham que me mandar, então, mensagem no WhatsApp, porque lá eu não ia acessar, né? E aí eles me mandavam tipo uma listinha, e aí então eu ficava lá na recepção até umas 8h30, 9 horas, que era o boom. Depois eu entrava. Mas quem disse que parava de me chamar? Nossa, né? Daí a Cíntia ficava pendurada no WhatsApp o dia inteiro. Acho que eu fiz uma maratona de ida e vinda. Eu tinha dor, dizem que quando a gente anda muito ou corre, a gente fica com dor na canela, né? Eu tinha dor na canela, de tanto andar. Nem fez falta eu não ir na academia, Olha né? aí. E às vezes, assim, outros desafios, assim, lá no dia, né? Então eu tinha que ficar atenta nessa recepção. Só que eu também tinha que dar atenção para as pessoas. Então, assim, era um monte de gente querendo me conhecer, principalmente os órgãos ambientais, né? Eles queriam muito me conhecer. Então, e aí as pessoas querem conversar com a gente, né? E às vezes elas querem conversar coisa séria. E meu WhatsApp lá bombando. Daí às vezes vinha alguém e me cutucava assim, olha seu celular. Aí eu tinha que pedir desculpa e olhar o celular, porque tinha lá 3, 4 pessoas me esperando no meio da tarde, assim, para entrar. A Cíntia precisou ficar na porta, porque essas pessoas que não conseguiram se inscrever até a data limite, a gente abriu a possibilidade delas se inscreverem no dia. Só que muita gente era gratuito. E só a Cíntia era moça da carteirada. Nossa só ela. Senhora! Até o Thiago pediu autorização para a Cíntia. Olha que bonitinho. Nossa, Lívia, não é assim? O Thiago é uma gracinha, ele só me chamava só. Não... Aliás, me contaram uma curiosidade, que ele foi barrado. Eu não duvido. Foi barrado no terceiro dia. Eu não duvido. A pessoa que me contava, ela ria, porque ela falou assim, e ele esperou bonitinho em dar uma carteirada para tirar foto dele de novo. Então, esses são os desafios, né? Aí você não consegue comer, não consegue ir direito ir no banheiro, aí você vai no banheiro até chegar no banheiro, você já desistiu. Isso. Encontrei o Rodrigo lá uma hora e fui mostrar a revista, que provavelmente você vai falar daqui a pouco. Gente, para levar o Rodrigo da porta até o stand da ESAS, acho que você viu que era bem pertinho. Sim. Foi impossível. Falei que na próxima eu vou enfiar um saco preto na cabeça dele e eu levo. Eu já ia falando, não é ele, é um sósia, não é ele. Ele era uma das maiores celebridades também. Com certeza. Lá, né? Com certeza. É pessoal que está nos cursos também, né? Como a gente está muito ali com o pessoal no dia a dia, né? O pessoal solicita bastante. Sim, o Rodrigo Mas é isso. É o que começou tudo isso aí, né? Então. Não. Até quando ele se apresenta nos cursos, eu acho maior barato. Então... não precisa, né? Eu sou o Rodrigo, é mesmo? Puxa vida. Tá bom. Você vê, e Marcos, você vê como que cada etapa, né, da conferência é um desafio, é uma loucura diferente, né? Sim. No meu caso, que nem eu tive poucos e-mails de dúvidas, de entender como que estava acontecendo, né? Mas o meu desafio foi monitorar os e-mails que chegavam assim de tô de férias, tô fora do escritório, tô de licença maternidade. Fala, meu Deus, será que essa pessoa vai, né? Exatamente, era essa preocupação, porque toda vez que eu mandava as informações para todo mundo, então eram mais de 400 e-mails, eram centenas de e-mails, né? Porque eram 3 grupos, né, de e-mails que tinha os e-mails dos chefes de sessão, os e-mails dos autores e os e-mails dos apresentadores. Então, a cada mensagem que eu mandava, a cada comunicado que eu mandava, eu recebia um conjunto de e-mails assim. Sim, é isso aí. Favor encaminhar para fulano, porque estou fora até tal dia. Né? Então, assim, eu tinha que ler um por um para poder identificar qual que eu tinha que reencaminhar para ter certeza e qual aqueles e-mails que não estavam corretos e precisava ter alguma correção porque não foram entregues. Então, mas era cada comunicado que eu mandava, eu já sabia que vinha uma quantidade aí
para eu resolver. Mas é cada etapa, você vê que cada etapa tem a sua dificuldade, né? E nesses últimos dias, né, de um tudo, a gente olha, a gente sabe que tem pessoas que vão para a conferência e elas não estão inscritas. Sim. É igual essa questão mesmo do cliente final. Como o maior interesse ali da feira de negócios é o cliente final. Como é que a gente vai dizer não, ele não vai entrar? Não adianta, né? Então, são esforços que a gente faz aí para que o pessoal faça as coisas com antecedência. Tinha patrocinador que não tinha colocado um inscrito ainda. Como é que ele tinha lá o stand e ninguém inscrito? Então você tem que ficar, né, forçando. Mas faz parte, né? É o que eu falo, né? Cada negócio tem a sua particularidade. E eventos... Essas são as particularidades. Então, não é a conferência. Qualquer evento vai nos ter... cursos, né? Quantas pessoas não fazem inscrição nos cursos na hora que está começando, né? Então, qualquer evento vai ter esse tipo de particularidade, né? A diferença ali de um curso que a gente cuida ali é porque são 300 inscritos. A conferência é 1.800, né? Então, é o volume mesmo que faz isso, né? E as coisas que estão, entre aspas, penduradas na conferência. Então, são mini-cursos, a revista, né, o lançamento da revista, o lançamento do manual da CETESB, a abertura em si, com autoridades e tal, concurso de foto. Da onde saem essas coisas? Assim, e cada coisa que sai, como é que vocês fazem? Vocês arrancam um pouco mais de cabelo? Vocês falam, não, legal. Exato. É isso, Marco, é isso. São eventos dentro de eventos. Isso. São eventos dentro de um grande evento. Então, você imagina, a gente viabilizou 7 minicursos. Então, 7 minicursos são 7 eventos dentro de um grande evento. Com as suas inscrições, com o cara que não dá o nome, com tudo isso aí. Teve minicurso com quase 100 pessoas. Na verdade, tudo você sabe, né, Marco, como funciona. Tudo começa no título do curso, conteúdo programático. Então, a gente precisa interagir com o responsável por aquele minicurso, definir o conteúdo programático, criar uma estratégia de divulgação, uma imagem. Então, você vê que tem todos os eventos dessas têm uma identidade visual. A gente cria uma identidade visual para que o público bata o olho e entenda a que se refere aquele evento. Então, os minicursos têm uma identidade visual diferente, por exemplo, dos cursos de gerenciamento dos encontros técnicos, né? Então, você tem que parar, você tem que criar uma imagem visual, você tem que criar uma forma de comunicação, né? E aí, fazer toda essa forma de comunicação, isso para 7 cursos. Dos 7, 2 tiveram tradução simultânea, então a gente teve que contratar tradução simultânea. Não só isso, dos 7, a gente trouxe 3 convidados, 3 dos Estados Unidos, que foi a Lilian do EPA, o Henry do EPA e o Murray. A gente trouxe dos Estados Unidos, então eu tive que contratar uma agência de viagens. Meu Deus do céu. Eu tive que contratar uma agência de viagens para gerenciar toda a logística de cada pessoa. Toda a logística é o quê? O momento que ele sai de lá até o momento que ele chega aqui e todo o translado dele aqui dentro. Vai para o hotel, vai para não sei aonde. Foram 5 convidados que nós trouxemos, fora todos os municipais, todos os que participaram da sessão de mercado municipal. A gente trouxe umas 15 pessoas. Então, além de tudo isso, eu tinha que gerenciar uma empresa de viagem que fez a gestão de todo esse pessoal. Então, assim, é gestão em cima de gestão. É gestão em cima de gestão, né? Então, 7 minicursos... Você falou alguma coisa, Cid? Não, eu falei que foram, dessa vez... muitos fornecedores né? Alguns a gente teve lá o apoio, a maioria, né, da empresa que ajudou a gente, mas de qualquer forma passa por nós, né, de alguma forma, nem que for o pagamento, né? Tudo passa por nós, porque assim, na verdade, eu e a Cíntia, a gente fez a gestão
de tudo. Sim. De tudo. Todo o pagamento passou por ela e todos os fornecedores, com exceção dos fornecedores que a Nest contratou, passaram por nós. Né? Passa por nós. Mesmo quando eles contratam, passa para a gente aprovar, passa para pagar, passa por nós de todas as formas, né? Cada imagem que estava no evento passou pela minha aprovação, cada banner que estava no evento passou pela minha aprovação, cada vírgula que estava ali passou por nós de alguma forma, né? Então, assim, os minicursos são um evento dentro do evento, os quais a gente ainda teve que gerenciar a vinda dessas pessoas, então foi um outro evento dentro de um pequeno evento, né? Mais a tradução simultânea, que é mais um fornecedor aí na cadeia. Então, os minicursos foram um sucesso, todos cheios, e foi muito legal, os minicursos. A gente teve a revista também teve toda uma logística. Você imagina, chegou na minha casa 2.000 exemplares de revista. 2.000 exemplares de revista. Eu tive que pegar uma carretinha. Também, né? Eu carreguei, Marcão, Meu Deus do 72 caixas de revista. Eu juro que eu fiquei com o muque dolorido. Eu carreguei 72 caixas. Então, evento tem disso. Você tem que se virar nos 30, né? Então, a gente teve que contratar uma carreta, eu carreguei a carreta, a gente teve que entrar no Ibirapuera meia-noite, porque só pode entrar lá para descarregar as coisas na madrugada. A gente teve que entrar lá meia-noite. Então, tudo isso para que a revista estivesse lá. E ficou linda, né? Ficou muito legal. Agora, logo eu estou com ela aqui para ela lançar, começar a divulgar a versão online dela, né? Então, teve a revista e teve o manual GAC, que também foi outra gestão dentro disso tudo, né? Porque, óbvio, quem fez todo o manual foi a CETESB, só que a gente teve muita interação, porque a ESAS, ela patrocinou toda a editoração do manual, e toda a revisão ortográfica. Só que a ESAS que faz, né, esse patrocínio, mas quem gerencia sou eu. Então, a ESAS paga e a Patrícia executa. Então, só o manual GAC, para mim, foi um evento à parte, né? E a gente teve toda a sessão os termos de sessão, né, de direitos autorais, foram mais de 50 que eu tive que caçar com todos os autores do manual. Isso há 5, 6 dias da conferência. Você sabe porque você recebeu meu e-mail. Eu recebi e já respondi. Falei que o pessoal lá não sabia quem era, né? O pessoal deve estar se arrancando os cabelos. Deixa eu agilizar isso aqui. Ou sou eu, ou é a Cíntia ou a Renata, uma das 3. Então, assim, foram uma série de eventos dentro da conferência, né? E o de fotografia, ele foi idealizado pelo Pedro Dibi e pelo Thiago Campi, da CETESB, mas de alguma forma a gente acaba tendo algum tipo de gestão. Então, por exemplo, toda a divulgação fui eu que fiz, toda a parte de divulgação em geral da ESAS passa por mim, né? A gente não tem uma empresa de marketing, a gente que faz, eu que desenvolvo, então todo tipo de divulgação dos minicursos, da fotografia, da conferência, da revista, todo esse tipo de divulgação passa aqui por mim, né? E então são eventos dentro de eventos que criam outros eventos. E aí, eu até, quando eu postei no LinkedIn, né, porque o LinkedIn essa semana só tinha... Só conferência. Né? Eu falei, eu também quero postar, lógico, né? Lógico, é isso aí. Pensei assim, será que eu não tenho outras pessoas de outros lugares, porque só aparece coisa da conferência? Isso mesmo. Só conferência, porque também vou. E aí, a minha frase inicial foi assim, não foram só 3 dias de conferência, foram no mínimo 365 dias elaborando e fazendo, e trabalhando, e desenvolvendo. Então, assim, para quem... Às vezes as pessoas chegavam na conferência e diziam, nossa, você está com uma carinha, e falavam,
Por que será? Vocês não estão entendendo o quanto eu estou cansada. Cansada mesmo. Porque exige muito da gente, sim, né? Exige muito da gente. É um prazer ver o projeto pronto, ver o nosso trabalho realizado, a entrega e principalmente o feedback, né? O feedback foi, assim, excelente. Eu não recebi uma reclamação. O banheiro não era adequado, porque aí é uma questão de infraestrutura, tem a questão do estacionamento, que não é perto, isso é infraestrutura, tem os food trucks, mas os food trucks também é restrição do Parque do Ibirapuera, então o Parque do Ibirapuera, ele acaba restringindo algumas coisas que nós acabamos não tendo ação, né? Então tem essas... Eu entendo que as reclamações, acredito que 80% delas não estavam ao nosso alcance. Não, isso aí. Basicamente essas três que você falou, estacionamento, banheiro e comida. Não estava ao nosso alcance, né? Então... a gente não tinha como trazer o estacionamento mais para perto, eu não tinha como construir um banheiro, e o food truck, o Ibirapuera, ele fala assim... você precisa passar a quantidade de pessoas para ele definir a quantidade de food trucks. Então, a gente não podia pôr mais. Então, porque existe um contrato que, se você infringe, você paga multa. Então, a gente não podia, né? Então, não estava na nossa mão, né? Então, o local, ele trouxe algumas restrições que a organização não tinha o que fazer. Então, assim, já são reclamações que eu já esperava, e já está tudo bem, né? A gente não consegue ter tudo, não dá. Então, é isso. Sim. E você não contou, ainda tem o último evento, que não poderia faltar, que era o chopp com a banda, porque se falta o bendito do chopp... Ai. Esse sim, é outro evento. Não estava preocupado com as apresentações, os stands, era o chopp. E a banda, né? Meu Deus do céu. Jesus. Então, olha só, o chopp e a banda são mais um evento, são mais eventos dentro do evento. Com certeza. Então, assim, é muito detalhe, é muito detalhe, é muito detalhe. E para nós, assim, eu posso afirmar que a gente fez a gestão disso tudo, né? Então, incorporar todos os fornecedores, todos os chefes de sessão, todos os apresentadores, todos os inscritos, todos, né? Então, assim, para mim especificamente, praticamente tudo passou por mim, né? Então, eu vi as dificuldades da Cíntia, eu vi as dificuldades da Renata, eu acompanhava e geria toda a questão do manual, eu estava ali de olho na revista e no chopp, que se ia sair, e aí tinha os minicursos, e aí tinha o fornecedor, a fotografia, o fornecedor da operação para gerir, então, assim... Pré-lançamento, tem muito pré-lançamento, abertura também, a abertura foi um evento, né? Evento, Então, é isso. Então, respondendo a sua pergunta, Marcão, não cabe no Senac. Não dá para ser daqui a 2 anos, porque a gente não vai se recuperar em 2 anos. E se a gente parar para pensar, seria muito mais confortável no Senac, né? Muito. O Senac é tudo sob controle. Estava pronto em dezembro, praticamente. Sim. A gente já tinha fornecedor de tudo, tudo já no jeito. E com todas essas mudanças, não cabe e bola para frente, porque cresceu. Agora que não cabe mesmo, né? O próximo vai ser maior e não vai caber. Bem provável que seja maior. Vai crescer mais. A próxima edição, na minha opinião, na minha perspectiva. Então, de novo, né? Eu lembro o dia que eu e o Thiago, a gente estava ali no CRQ, plantando a semente. Vamos fazer um evento. Como vai chamar? Vai ser uma conferência, e ficou Conferência de Gerenciamento de Áreas Contaminadas da ESAS, né, um evento que você vê que ele não tem nome, né, é a conferência da ESAS, sim, né, porque às vezes o pessoal cria, né, tem nome por evento, não. Comic Con, né, Comic Con, né, por exemplo. E a gente quis deixar como, né, e aí
da sementinha ali saiu a primeira edição, que cresceu para a segunda, que bombou na terceira e que tem tudo para ser bem maior na quarta. E a gente já tem todas as lições aprendidas, sim, né? Tudo que deve fazer, tudo que não deve. Sim. E foi muito legal esse salto de crescimento, porque a gente aprendeu muito. A gente aprendeu muito com esse salto de crescimento. Né? Eu tinha um chefe que dizia, o que você aprendeu com isso, né? Então, acho que é isso. O que a gente aprendeu com esse crescimento? A gente aprendeu muita coisa. Então, acho que a gente está mais do que preparado para a quarta edição. Com certeza. Me conta uma última curiosidade aqui. Segunda-feira começavam os minicursos. Eles começavam às 8 horas da manhã. E eu saí daqui de Sorocaba, aquele trânsito danado, cheguei lá às 8h10, né, correndo, e vocês estavam lá já. Que hora vocês chegaram lá na segunda-feira? Cíntia. Eu cheguei às 7. Nossa Senhora. 7h20, por aí. Sendo que na meia-noite anterior vocês estavam com as coisas lá porque tinha que descarregar, né? É que a gente se divide. Se divide. Assim, ó, a Cíntia é matutina, eu sou vespertina e noturna. Pode ver que eu não estava na abertura. Na abertura eu estava no hotel respondendo mensagem do dia. A Cíntia, a gente combina assim, se for antes das 10, você vai? Legal. Aí eu falo, depois das 4 vou eu, tá bom? Isso. Aí foi eu. Então, a Cíntia estava na segunda-feira de manhã nos minicursos, eu estava meia-noite entregando as revistas. Até porque a gente vem trabalhando antes, eu posso dizer aqui por mim, mas eu acredito que as meninas também, né? Dia e noite. Sim. Há muito sábado tempo. E domingo. Eu até brinquei, a minha faxineira faltou na sexta-feira e eu ia deixar a casa sozinha, né? Com meu filho sozinho. Daí eu falei para ela, vem no domingo, por favor. Daí ela veio, daí ela fez assim para mim, você trabalha até de domingo? Eu falei, trabalho, querida, trabalho. Alguns domingos, sim. Esse, por exemplo. Sim, com certeza. Então, é muito cansaço para a gente ficar das 7 até o fim, não dá, então tem que revezar aí um pouquinho. Aí a gente vai revezando, aí a Cíntia ia de manhã, eu ia à tarde, assim. A Cíntia é naturalmente matutina, então deu match. Deu match. Às vezes ela me manda mensagens assim, ó, quando você acordar, ela já sabe que você me liga, porque ela já sabe que não vai ser às 6 da manhã comigo, né? Sim. Eu tinha a reunião, né, de manhã às 8, né, com os chefes de sessão e os apresentadores. Então, não tinha escapatória. Aí era 6h30, eu chegava lá para já pegar alguns papéis, né, adesivo, algumas coisas, né, algum material para deixar preparado para poder receber e fazer a reunião. Aí depois é a conferência. A conferência por si só já é bem cansativa, né? Sim. Nossa, a última semana, realmente, para todo mundo, essa reta final é explosiva, né, Patrícia? As pessoas, eu dizia que assim, as pessoas não viam a hora da conferência chegar. Isso mesmo. Não via a hora da conferência acabar. Eu não vejo a hora desse mês acabar. Então, assim, gente, esses são os bastidores, e os bastidores deles são... É muito gostoso, né? É gostoso a gente desenvolver esse projeto, é um projeto muito legal, é um projeto que saiu do nada, de novo, num bate-papo, e que hoje é a maior conferência de gerenciamento de áreas contaminadas da América Latina, a segunda maior do mundo, sim. Então, não tem como dizer que não é um prazer trabalhar nesse projeto, mas, por outro lado, é um projeto que demanda muito da gente, principalmente nos últimos meses, né? Mas é gratificante ver o resultado e ver o resultado dessa edição. O resultado dessa edição foi especialmente bom, especialmente surpreendente em todos os números, né? Então, é isso. Eu vi algumas coisas legais, assim, que mostra, né, como que é bacana, porque a gente deixa de ser um avatar, né? As pessoas me falavam, você não é um avatar, e eu também não, né? Porém, né? Elas também diziam, estou com a bateria social. Então, assim, são coisas que eu ouvi, eu nunca tinha ouvido essa da bateria social, achei o máximo. É muita gente, né? E todo mundo quer falar com
o máximo de pessoas possível, Sim, claro, né? claro. E se conhecer e rever quem já conhece há muito tempo. Então, você chega ali no fim do primeiro dia, você já está mesmo com essa bateria social já pedindo arrego, né? Quem é meio ermitão como nós, né? É pior ainda. Povo do interior, né? Eu nem sou muito, viu, Marcão? Eu sou bem sociável, mas olha, dessa vez... E ó, eu tô para te falar que tem algumas pessoas que eu nem vi, eu sei que estavam e eu não vi. Pois é, infelizmente. Eu perguntei, fulano não veio? Veio sim. Ou eu falei, ontem mesmo conversando com o Rodrigo, eu vi o Rodrigo um dia só, no outro dia eu não vi. Pois é. Então, foi uma média de 1.000 pessoas por dia. É muita gente. É muita gente. Bom, é isso aí. Parabenizo em nome de todo o mercado. Falei com bastante gente, né? Como a Cíntia viu ali, eu falo com bastante gente. Todo mundo gostou, assim, todo mundo gostou pra caramba da conferência. O único ponto aqui é essa história aí que a gente já falou, né? O banheiro, não sei o quê. Mas na conferência em si, todo mundo estava, assim, extasiado com o evento. Então, parabéns para vocês, viu? Foi um evento muito legal mesmo. Obrigada, Marcão. Parabéns para nós, né? Eu acho que muita gente envolvida, né? Isso é verdade. Chefe de sessão trabalhando, patrocinador trabalhando para levar gente, pessoal da diretoria da ESAS também. O pessoal um grande trabalho em equipe, né, Cíntia? Pessoal da revista, você trabalhou bastante também para essa revista aí, né? Sim, a revista. Aí, o pessoal todo, né, que analisou os trabalhos. Então, acho que se a gente parar para pensar em cada mini evento, né, que a gente comentou aí agora, é uma galera aí trabalhando para fazer o negócio funcionar. Ninguém faz nada sozinho. Definitivamente essa é uma máxima, né? Com certeza. E a gente pode afirmar que nessa conferência teve muita gente trabalhando, teve a equipe da diretoria, como a Cíntia falou, os chefes de sessão arregaçaram as mangas, a gente teve bastante ajuda da CETESB também. A CETESB... isso que eu ia falar, eles participaram de quase todas as sessões ali. Então, assim, foi um evento feito a milhões de mãos. Nós três aqui, a gente estava só orquestrando a parte, né, o pedaço do braçal ali, né? Mas foi um evento de milhões de mãos, né? Então, acho que o parabéns é para todo mundo. Sim. Legal. Bom, é isso. Agradeço pelo evento, agradeço pela presença de vocês aqui. E agora vou deixar o podcast para vocês falarem o que vocês quiserem, né? O podcast é de vocês agora. Fique à vontade, pode cantar, pode xingar os outros, ninguém vai ouvir. Ficou todo mundo tímido agora, Marcão. Eles falaram assim para mim, ô Cíntia, sou eu que enchi o seu saco. Daí chegou um junto e falou assim, quando um monte enche o saco, para ela já é normal. Isso mesmo. Então eu nem vou xingar ninguém, porque senão a lista é enorme. Mas eles se desculparam. Ganhei até presentinho, viu? Legal, caramba. Já que eu posso falar o que eu quiser, Marcão, eu vou agradecer a minha pequena grande equipe, que é a Cíntia, que é a Renata. São duas profissionais extremamente competentes. A Cíntia virou noite, sim. A Cíntia deu mais do que ela podia dar, sim. Então, queria agradecer muito a Cíntia, porque, assim, ela faz parte da ESAS aí já há 8 anos. Ela é uma das pessoas que posso afirmar que mais trabalharam aí, mais trabalhou nessa conferência, e sem ela, essa conferência não teria acontecido. Então, queria agradecer ela. E queria agradecer a Renata, que foi a Renata, ela veio para me ajudar em outra coisa. Quando chegou essa demanda, eu falei, toque, o filho é teu. E ela orquestrou muito bem, não me deu um pingo de trabalho, fez tudo sozinha. E também sem ela, eu não teria conseguido fazer todo o resto que eu tinha que fazer. Então, sem a Cíntia e sem a Renata nessa conferência, eu não teria conseguido sozinha. Então, já que eu posso falar o que eu quiser, eu quero agradecer a minha pequena, grande equipe.
Legal, muito bom, Patrícia. Eu que agradeço a oportunidade, foi uma vivência única que eu tive, eu nunca tinha passado por isso antes, né, de ter contribuído para um evento, né, sempre fui muito da parte técnica, então, nossa, foi um presente de verdade poder participar de tudo isso, poder acompanhar os bastidores e poder fazer parte da programação técnica também ali, né, e ter o contato ali com todo mundo e ajudar a fazer tudo fluir. Foi bem tenso, mas foi extremamente gratificante, de verdade, assim, foi realmente surpreendente. O que eu vi lá, as pessoas de sorriso, de orelha a orelha, sim. É isso era mesmo. como eu me sentia também lá, de ver tudo acontecendo e a oportunidade de rever muita gente, conhecer tanta gente nova, pessoas com tanta vontade de fazer, sabe? Tanta vontade de trabalhar, de expor material e foi, assim, realmente surpreendente, assim, um evento como esse. É impressionante, assim, foi impressionante o resultado. Sim. Sem palavras, assim, eu que agradeço até. Eu também queria agradecer a todo mundo, né? Cada um do seu jeitinho, né? A oportunidade, o reconhecimento, porque bastante gente reconheceu, sabe, né, dos perrengues que a gente passa e demonstra, né? E o cuidado também, porque eu percebia que muita gente ali entende também o que a gente vive, né, esse tempo inteiro, então preocupadinho, levava presente, perguntava se tomou água. Eu brinquei, teve uma hora que eu me senti até vigiada, porque eu dei uma escapadinha assim, correr atrás de mim para saber se eu estava bem e tal. Então, assim, é o que as meninas falaram, né? É um conjunto de pessoas aí trabalhando junto e um cuidando do outro, né? Sim. Então, eu já trabalhei em outro tipo de empresa, outro público, e eu acho que esse pessoal é um pessoal diferenciado aí, é uma energia boa. Sim, é verdade. É bacana. É bem isso. Com certeza. Bom, é isso. Esse foi o nosso episódio. Agradeço demais aí vocês pelo evento e mais uma vez agradeço por terem falado com a gente aqui. E os nossos ouvintes agradecem também. Obrigado, então, meninas. Até o próximo. Até a próxima conferência. Obrigada, Marcão. Até. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse episódio com as meninas da Soudi. Elas que fizeram acontecer, que puseram de pé a terceira conferência ESAS, incluindo os muitos eventos dentro do evento, noites mal dormidas, dores na canela de tanto andar, pastilhas para a garganta, bateria social gasta, enfim, inúmeros perrengues que se entrelaçam com as coisas muito boas da conferência, que basicamente são encontrar as pessoas queridas e principalmente ver o brilho nos olhos dos participantes. Da minha parte, agradeço demais o empenho da Cíntia, da Renata e da Patrícia na organização e ainda mais a boa vontade delas de compartilhar os bastidores do maior evento de áreas contaminadas do Hemisfério Sul e o segundo maior do mundo. Agradeço aqui também aos nossos patrocinadores, a Clean Environment Brasil, o Laboratório E-Consulting, a Vapor Solutions e a Columbia Technologies. E agradeço também às pessoas queridas que são apoiadoras financeiras no Apoia-se. E é claro, né, obviamente, somos especialmente gratos a vocês que estão nos ouvindo agora e que nos ouvem todas as semanas. Vocês são a razão de existência do que propomos e conduzimos aqui nos estúdios ECD. Continuem conosco nesse podcast, que está disponível no Spotify, no YouTube e agregadores, na nossa querida newsletter, cujo link de inscrição está na descrição desse episódio, e nas redes. Temos o canal Áreas Contaminadas no Telegram, temos o Instagram, @ECDambiental. Enfim, fiquem conectados conosco. A todos e todas vocês, muito obrigado e até a semana que vem.